Bom, eu decidi começar a gravar todo esse meu processo que é sobre a ressonância harmônica. Ela veio para mim há muito pouco tempo, esse conhecimento, essa informação de que existia essa ferramenta. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi há muito pouco tempo. Eu já venho num caminho de autoconhecimento desde que eu nasci, eu acho, porque eu sempre quis saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem começou o quê, quais são as razões de eu estar aqui, como que é o mundo, como que são feitas as coisas. Eu sempre fui muito questionadora, então eu tô nesse caminho de autoconhecimento, de conhecimento do mundo, né, do universo como um todo, já há bastante tempo. Então eu sempre pincelei em vários nichos, né? Durante muito tempo da minha vida eu fui católica, porém questionava muito coisas do catolicismo como um processo extremamente ritualístico. Alguns processos eu questionava, nunca fui uma pessoa de adoração de santo, embora eu entendesse por que aquilo acontecia, respeitava, achava válido, mas não era muito para mim, não era muito o que me preenchia, né? Tinha coisas na igreja que me preenchiam na época, eu lembro bem, que era a questão da caridade, que era a questão, eu sempre participei de comunidades mais, digamos, modernas, né? E então tinha sempre o acolhimento, o aceitar o outro como ele é, e naquele processo de evolução pessoal, sempre teve isso muito. Sempre participei de comunidades que eram muito próximas com isso. Ou seja, não tem nada a ver com a sua vida, estou aqui para te apoiar se você quiser alguma ajuda. Eu estou preocupada com o meu autoconhecimento, com minha autoevolução, em ser melhor, não em criticar quem não estaria sendo, né? Então, isso me atraiu e me fez ficar muito tempo na Igreja Católica. Porém, sempre acreditei em reencarnação, enfim, se eu for começar a falar aqui de toda a minha questão religiosa, daria os 3 vídeos aí. Mas, voltando ao processo da ressonância harmônica, eu sempre tive muita curiosidade de muitas coisas. Eu lembro de menina estar estudando sobre extraterrestres, sobre reencarnação, enfim, isso ainda muito menina. E eu venho nesse processo, ultimamente meu processo estava sendo muito sobre ancestralidade, sobre entender crenças limitantes em mim, eu nem chamava desse nome, tá? Entender questões que até a terapia convencional não estava me levando nesse lugar de entendimento. E aí eu comecei a pensar sobre isso e fiz algumas terapias um pouco diferenciadas para entender esses processos, então estava muito voltada, né, para esses quesitos e assim me abriu muito a luz, me fez entender várias questões minhas e já me melhorou e me abriu muito. E de repente a ressonância chegou essa informação através de uma amiga que a gente se despediu fisicamente, né, há algum tempo atrás, porque, enfim, a gente estudava juntas e a vida, né, vai levando a gente para um lugar, para o outro, a gente já morava longe, mas a gente sempre continuou se amando, se conectando através das redes sociais, se falando, sempre com essa intimidade, embora não mais com convívio. E aí eu fui morar fora do meu país, ela continuou lá, e a gente se falava muito assim, oi, como vai? Uma respondendo stories da outra, nada demais. E de repente, eu não sei porquê, eu falei alguma coisa com ela e ela, pum, já trocou comigo relacionado a isso e ela me apresentou. E eu sou muito grata a ela por isso. E eu achei interessante, curiosa como eu sou, não é à toa que eu sou jornalista, psicanalista, então eu sou curiosa sobre as coisas. Eu fui ver, confesso que assim, dei 2 Googles assim, daqueles vídeos curtos do Hélio Couto, e eu olhei e falei, achei meio assim, tal, eu sou meio... eu digo que eu sou canceriana nata, que eu sou desconfiada no sentido de... Eu sempre olho, critico, avalio muito, né? Eu não sou uma pessoa totalmente entregue, eu não sou. E aí, ok, comecei a ver as palestras mesmo, e era uma coisa muito louca, porque quando eu comecei a assistir as palestras, nada pra mim ali era inédito, sabe? Todos os assuntos que ele tratava nas palestras eu já tinha tido
algum contato ou eu já pensava sobre aquele assunto da forma que ele passava. Então, assim, se ele falava, sei lá, que o céu é azul, eu já pensava sobre o céu ser azul, sabe? É uma coisa assim que já era como se fosse eu estivesse relendo livros. A sensação era essa. E até eu vi algumas pessoas falando, tinha palestra que no início eu tinha que ver 5 vezes alguma palestra, ou 2 vezes, voltar nas palestras para que eu entendesse, porque eu não sabia do que ele estava falando, porque o Hélio fala muito também, muito subjetivo em alguns momentos, e para mim não, para mim ele falava e eu ficava discutindo com ele em termos de trocar ideia, sabe? É isso, como se eu estivesse falando com uma pessoa, eu ficava meio doida assim com isso. E eu inclusive assisti tudo muito rápido por isso, porque já estava tudo muito dentro de mim, o que é muito doido. No caminho das palestras, eu já comecei a sentir algumas coisas, assim, como um sono à tarde, por exemplo. Não enquanto eu assistia, mas uma vontade muito grande de ficar, parece, inércia naquele mundo ali, sabe? Eu queria só ficar ouvindo a palestra, não queria mais ter contato com o mundo, assim, mas ainda de uma forma muito leve. E aí eu comecei alguns dias a minha primeira onda, eu solicitei, e eu sinceramente achei que eu não fosse sentir muita coisa. O que está acontecendo? Eu sinto muito sono, assim, mas não é sono exatamente, também não é procrastinação, não é uma falta de energia, é uma vontade de ficar inércia o tempo todo, sabe? É uma desvontade, vamos inventar uma palavra, uma desvontade, uma falta de vontade de estar no mundo externo. Uma preguiça de pessoas. Eu amo pessoas. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de pessoas. Obviamente, né? Eu tenho um nicho de personalidades que, obviamente, eu gosto de levar para minha vida e ficar. Mas eu sou curiosa, então eu gosto de ouvir todos os tipos de pessoa, eu gosto de lidar com todos os tipos de pessoa, de vários grupos, assim. Então eu sou aquela pessoa que eu chego e falo, oi, tudo bem? Nananã, já tô ali sabendo da vida da pessoa mesmo, né? Porque a pessoa se abre pra mim, porque eu tenho essa facilidade. Mas eu tô impaciente com isso, sabe? Talvez seja algo que eu tenha que trabalhar em mim, né? Alguma coisa ali que tá falando, né? Impaciente não no sentido, assim, físico da coisa, não é que eu tô grosseira nem nada, mas simplesmente eu não tenho vontade de estar com muita gente. Por exemplo, eu vou aqui na rua, vou em algum comércio e eu tô lá e você tem que ter contato com o atendente, né? Não tem jeito, às vezes, pra pagar, enfim. E a pessoa fala comigo, eu tô olhando pra pessoa, eu tô tão inércia que eu fico assim, e a pessoa fica me olhando. Eu percebo que as pessoas estão assim, essa pessoa é meio doida, sabe? Essa mulher é meio maluca. E é muito curioso, eu fico, ok. Aí eu fico vendo, às vezes eu mandando áudio pra alguma amiga que fala comigo no WhatsApp e os meus áudios estão assim, parece que eu usei alguma droga, sabe? O raciocínio tá meio... Porque parece que eu tô meio fechada, a sensação que eu tenho que eu tô fechada numa caverna confortável, tá? Eu não quero ter contato com ninguém, não quero falar, eu quero ficar porque os meus pensamentos estão aqui o tempo todo. E uma coisa que estava me incomodando com as sensações que eu estava tendo é que eu estava me sentindo um pouco procrastinada. Essa falta de energia, eu não estava indo pra academia, eu não estava indo outside, eu não estava, sabe, fazendo coisas assim que na minha concepção ia me dar produtividade. Corta de ontem para hoje, de repente, assim, no instalar, eu comecei a ter ideias, que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, e isso, antes de eu começar, tava meio travado, sabe? Eu não tava, que era uma das questões que eu comecei a trabalhar, né? Enfim, essas travas que tava dando, e comecei a ter muitas ideias, e colocar as ideias em prática, e começar a escrever, a conectar, e as coisas começaram a aparecer, assim, sabe? Pessoas se conectando comigo para algumas coisas que eu já estava tendo a ideia, sabe? E as coisas foram começando a vir, estão começando a vir, sabe? Mas não
não é uma sensação agradável, essa sensação de ficar muito fechada, de ficar muito inerte. E eu acho que por enquanto é isso, né? A sensação que eu tenho. Tô mais paciente, tá? Às vezes me dá a sensação de que eu não tô paciente porque eu não quero me conectar, porém por exemplo, eu tenho uma filha e em alguns momentos eu dava não vou falar surto, né? Mas às vezes eu falava um pouco mais rígida com ela, porque enfim, né? Uma criança vai tirando, às vezes tira um pouco a paciência, fala, dá, isso aqui e tal, é um pouco mais rígida. E eu tô tão tranquila, às vezes e ela também tá ficando mais tranquila, né? Tá fazendo menos coisas pra tirar minha paciência. Então isso está sendo um ponto positivo e é importante a gente observar esses detalhes, né? Como a gente está se comportando nas situações que a gente pediu para melhorar, como os sinais estão vindo, como está agindo no nosso corpo. E é interessante que eu acordava assim, não queria levantar da cama, não queria levantar da cama. Sabe, parecia assim, paralisia do sono, era exatamente isso. E aí eu ficava, nossa, que coisa ruim, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza do que estava acontecendo, que era o processo. Então eu aceitava o processo, ok, é isso que está acontecendo, precisa acontecer. Obviamente, né, a minha vida precisa agir, então eu não posso ficar aqui deitada, eu vou agir. Mas respeitando como eu estava me sentindo, né? E não batendo muito de frente, não muito desesperada com isso. Então, decidi começar a gravar essas coisas para acompanhar o meu processo e talvez ajudar outras pessoas também a entenderem o seu processo. E uma coisa assim, com quem eu posso, eu falo, né? Sobre a ressonância. Quem tem interesse em mais a fundo me pergunta mais. Eu sou super aberta a falar, falo tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu entendi. E também respeito quem não tá pronto, quem não quer, né? Que eu sempre fui muito respeitosa nesse sentido e tá tudo bem também, né? Consigo olhar para muitas pessoas e falar, meu Deus, esse pessoal tá na matriz, mas de uma maneira assim. Porque eu sempre tive, na verdade, essa sensação de que eu não sou deste mundo. Não porque eu sou mais evoluída, não porque eu sou melhor, não tem nada a ver com ego, mas de pertencimento, de conexão. Então, assim, eu me dou com muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que eu me conecto de forma diferente, profunda, que eu acho que são as pessoas que estão talvez no mesmo degrau, na mesma escala de processo que eu, na busca das mesmas coisas, né? Eu acho que nem todo mundo tá. E tá tudo bem, né? Se tá fazendo a pessoa feliz, se ela tá confortável naquele lugar, tudo bem. Eu nunca estive confortável em lugar nenhum, né? Eu sempre gostei do desconforto. Esse negócio, sai do lugar comum, sai do seu conforto, sabe? Que sai da zona de conforto. Eu sempre odiei a zona de conforto. Então, isso pra mim tá sendo maravilhoso. Então é isso. Volto a gravar daqui a uns dias pra ver se algo mudou, se permanece e como que tá esse processo.